Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Léo, vamos aí para a segunda aula do nosso curso de Elementor WordPress. O curso completo você acompanha em wpdefinitivo.com.br ou então aguarde as publicações aqui no YouTube. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como trabalhar com seção interna. É um recurso bem legal e tem algumas diferenças aí que com certeza vão ser bastante úteis no desenvolvimento do layout da sua página. Então vamos lá. Aprenda a criar sites incríveis e profissionais com WordPress. No curso WordPress Definitivo, você tem acesso a cursos e tutoriais gratuitos e também um certificado de conclusão. Acesse wpdefinitivo.com.br e inicie sua carreira de desenvolvedor WordPress. Bom, pessoal, esse daqui é o nosso site, né, que estamos utilizando como modelo. Eu já estou logado aqui, vamos ir para páginas, todas as páginas, e vou escolher o atalho aqui, ó, editar com Elementor. Nós já trabalhamos com alguns elementos, né, com alguns widgets, entre eles, ó, trabalhamos aqui com título, com imagem, com outro título, parágrafo e até mesmo um botão. Então, sempre que você quiser continuar o desenvolvimento da sua página, você vai adicionar aqui uma nova seção e eu vou adicionar aqui uma seção de uma coluna. Só que qual que é a diferença? Ao invés de nós escolhermos aqui, ó, os nossos widgets e colocar diretamente dentro dessa seção, dessa coluna, nós vamos utilizar este recurso aqui, ó, seção interna, porque aí nós vamos poder distribuir o conteúdo dentro da seção. Então, ó, por exemplo, se eu pegar aqui um título e coloco aqui, esse título ele vai ficar aqui, ó, nessa coluna. Mesmo que eu tenha aqui, ó, duas colunas, vou duplicar essa coluna. Mesmo que eu tenha duas colunas, eu não consigo colocar um título centralizado nessas duas colunas. Então, ó, mesmo que eu pegar aqui um outro título, eu vou ter que escolher se eu quero colocar aqui na coluna da direita ou na coluna da esquerda. Ó. Eu não consigo ter um título centralizado entre as duas colunas. Então, agora, como um segundo exemplo, eu vou adicionar aqui uma nova seção com uma coluna. Agora, ao invés de colocar os títulos, eu vou colocar primeiro a minha seção interna. Coloco aqui uma seção interna. Essa seção interna ela pode ter quantas colunas eu quiser. Então, aqui, ó, ela tem duas, mas se eu duplicar uma dessas colunas, agora a minha seção interna tem 3 colunas. Qual que é a diferença? Agora eu posso colocar, ó, um texto em cada uma dessas colunas internas. Ó. Um texto aqui, outro texto aqui e outro texto aqui. E por ser uma seção interna, agora eu posso colocar um título em cima dessas colunas de forma centralizada. Então agora sim eu posso pegar o meu título e colocar aqui em cima, ó, e centralizo. Então agora, ó, o meu elemento ele ficou um título com 3 seções internas dentro. Vou excluir aqui, ó, tudo e começar novamente. Vou escolher aqui uma seção com uma coluna, coloco uma seção interna. Dentro dessas seções internas, elas podem ter quantas colunas eu quiser. Nesse caso, eu vou deixar com 2. Aqui eu coloco um texto. No outro lado, eu coloco um texto. E por ser uma seção interna, aqui em cima, ó, eu coloco o meu título e centralizo. Agora eu vou colocar um padding para melhorar, né, a distribuição de conteúdo. Então eu vou editar a minha seção principal, vou ir em avançado e como eu já expliquei, o padding ele é o espaçamento interno. Então eu vou colocar um espaçamento interno superior de 50 e inferior de 50. Deixa eu colocar aqui o destaque do mouse, ou seja, ó, aqui ficou um espaço de 50 pixels e aqui ficou um espaço de 50 pixels. Esse título aqui eu posso formatar do jeito que eu quiser, ou eu posso copiar a formatação de um outro título. Então, por exemplo, eu vou pegar esse meu primeiro título aqui, ó, vou até ali o sinalzinho do widget, botão direito, eu vou clicar em copiar. E agora nesse título, eu venho aqui, ó, no elemento de editar título, botão direito, e eu vou colocar colar estilo, certo? E não é colar, colar estilo. E pronto, eu já copiei o tamanho da fonte e a cor da fonte. Agora eu posso colocar aqui, ó, clicar e colocar o texto que eu quiser. Curso de WordPress gratuito. Posso colocar até mesmo um outro título para fazer um subtítulo agora. Então, coloco aqui, seleciono meu título, ponho aqui embaixo e vou colocar um subtítulo com certificado de conclusão. Eu posso copiar aqui, ó, a formatação desse meu subtítulo, copiar, venho aqui, ó, botão direito, colar estilo.
E eu vou clicar aqui e vou continuar a minha edição. Então, ó, eu vou centralizar, só que eu vou diminuir um pouco o tamanho. Então, eu vou estilo, tipografia, diminuo um pouco o tamanho. E é para isso que serve, então, a seção interna, ó. Eu posso colocar um título, um subtítulo, e agora eu tenho uma seção interna, ó, com duas colunas. O que eu vou fazer aqui, ó, nessas duas colunas, né? Para ficar um pouco melhor, eu vou colocar mais texto. E nessa daqui também. Agora basta eu atualizar aqui e atualizo a minha página para ver essas modificações. Então agora, ó, eu tenho uma seção principal e criei aqui embaixo, ó, uma seção de conteúdo, tá legal? Vocês podem ver que tem espaços, né, entre um elemento e outro. Então na próxima aula nós vamos trabalhar exclusivamente com espaçamento entre esses elementos, seção, colunas e widgets. Então vai ser uma aula bem legal, certo? Vou mostrar aqui para vocês um outro exemplo de como vocês podem utilizar seção interna. Então, voltando aqui na edição, aqui ó, nós temos um botão. E se eu quiser ter 2, 3 ou mais botões, eu também posso fazer isso com seção interna. Então, ó, vou pegar aqui o meu widget, a seção interna, e vou colocar aqui. Agora, eu já tenho 2 espaços e eu posso utilizar esses espaços para colocar mais botões. Aqui você também pode clicar e arrastar um elemento. Então eu coloco o mouse aqui, venho onde está o editar botão, clico e arrasto o meu botão para dentro dessa outra seção interna. Agora eu já tenho um botão. O botão eu também posso duplicar. Isso daqui já são atalhos que eu estou mostrando para vocês, tá? Para melhorar a produtividade. Então ao invés de você pegar aqui um outro botão e colocar aqui e fazer toda a formatação novamente, você pode duplicar um elemento e depois apenas fazer pequenas modificações. Então, ó, esse botão, eu venho aqui ó, com o botão direito, então eu posso copiar e colar no outro local, ou eu posso duplicar aqui, ó. Aí eu clico e arrasto para cá, para dentro dessa... Opa! É que engraçado, pessoal, não deixou aqui clicar e arrastar, né? Então nós vamos fazer assim, ó. Ao invés de duplicar, é mais fácil que você copiar mesmo, copia o botão, vem aqui na sua outra seção interna e colar. Aí você cola aqui esse botão, então tenho 2 botões. Ou você pode duplicar essa seção interna, essa coluna. Então você vem aqui ó, na coluna, botão direito, duplicar, e agora você tem aqui 3 botões. É claro que agora, ó, vamos recolher, eles não estão devidamente alinhados, então você precisa formatar o alinhamento desses botões aqui. Então, o que nós vamos fazer? Vou clicar aqui nesse meu botão e vou aqui, ó, alinhamento centralizado. Esse daqui, alinhamento centralizado, e este também. Então, agora sim, ó, o alinhamento ficou perfeito, tá? Só que não ficou legal 3 botões, quero voltar a ter 2. Basta eu excluir aqui uma coluna, ó. Tenho 2 botões. Quero aumentar o tamanho desse botão. Venho aqui, ó, editar widget. Venho aqui ó, no item conteúdo e tamanho do botão, vamos colocar aqui ó, grande, fica desse, só que aí não ficou legal, né? Médio ou aqui ó, em alinhamento justificado, ó. Vou deixar justificado aqui que eu acho que vai ficar mais legal. E esse outro botão também, clico aqui, venho em conteúdo, alinhamento justificado. Só que esse daqui ele ficou em outro tamanho, ficou médio, vamos colocar pequeno. Ó, agora eu fiquei com apenas 2 botões centralizados graças a esse recurso aqui, ó, de edição de seção interna, tá? Posso até mudar aqui a cor de um desses botões e vou mudar também o texto, conteúdo, saiba mais. Então pronto, agora basta eu atualizar e atualizando a página. Mais uma opção aqui para vocês utilizarem seção interna, né? Então, colocamos aqui 2 botões, colocamos aqui 2 textos. Vou fazer aqui mais um exemplo rapidinho para vocês verem bem como funciona. Então, ó, vou adicionar uma seção de uma coluna, vou colocar aqui o meu elemento de seção interna. Essa seção pode ter quantas colunas eu quiser, ó, então eu vou duplicar aqui uma coluna, vou duplicar. Posso colocar aqui diversos elementos, eu vou colocar um botão em cada. E qual que é a grande vantagem de ter seção interna? É porque agora eu posso colocar um elemento centralizado, que pode ser um título, centralizo,
ou posso até mesmo colocar uma imagem centralizada. Coloco aqui uma imagem. Ó, o símbolo do WordPress. E agora ficou o meu título centralizado, uma imagem centralizada e 4 botões dentro de uma seção interna. E agora se eu coloco aqui uma cor de fundo, ó, na minha seção principal, ó, coloquei um rosa aqui, e posso colocar um espaçamento aqui na minha seção principal também, ó, um padding de 70, superior, e inferior 70 também. Então pronto, agora eu criei uma seção, né, completa com o fundo rosa, um título e uma imagem centralizada e 4 botões e uma seção interna. Então isso é algo que vocês podem praticar, porque com isso vocês vão conseguir criar páginas e templates aí bem legais para a página de vocês, tá legal? É claro que aqui foi apenas um teste, né? Mas eu vou deixar assim para nós ir registrando tudo que foi ensinado aqui no curso de Elementor. Então eu vou deixar aqui desse jeito, beleza? Espero que vocês tenham gostado, pessoal. E na próxima aula, provavelmente eu vou dar algumas dicas aqui sobre espaçamento entre esses elementos. Grande abraço e até a próxima. Tchau! Curso WordPress Definitivo é um canal no YouTube com mais de 300 vídeos publicados entre tutoriais e cursos gratuitos, todos voltados para o desenvolvimento de sites com WordPress. Colabore com nosso trabalho sendo um membro aqui do canal com apenas R$ 5 por mês. A sua participação é muito importante.